Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre potência elétrica. Tá? É a sequência da nossa aula de resistência elétrica, seguido agora de potência elétrica. Tá? Não sei dizer se essa vai ser uma aula mais rápida, espero que seja um pouquinho mais rápida que a anterior, mas é importante que a gente tenha essas duas aulas bem detalhadas, tá? Porque são conceitos muito importantes. Tá? Potência elétrica, pessoal, é aquela coisa, é aquele conceito, é aquela grandeza que vem na maior parte dos equipamentos eletrônicos e na maioria a gente não dá bola. Né? Vem descrito nos equipamentos eletrônicos e a gente não dá bola. A gente vai dar bola para potência quando a gente fala em um alto-falante. Quem gosta de alto-falante de carro, gosta de comprar um som legal para ter em casa, normalmente olha essa informação. Né? Ou quem vai comprar, às vezes, uma chapinha, um secador de cabelo, um forno elétrico, pode ser que olhe esse tipo de informação, mas a maioria das pessoas deixa ela meio que de lado. Que é aquela informação que normalmente vem escrita em watts, né? Que é aquele Wzinho, até coloquei ele aqui do lado para vocês enxergarem. Tá? Que é normalmente o que vem descrito na maior parte dos equipamentos e o pessoal não olha. O que é isso? O que é essa potência que é super importante na física, é super importante nos equipamentos e a gente acaba não dando tanta bola assim? Bom, gente, a potência também é aquela que vai nos dar o consumo elétrico. Então, não sei se para felicidade ou tristeza da maioria, é graças a essa grandeza que a nossa conta de luz pode subir muito ou pode ser baixinha. Tá? Eu já falei dessa grandeza em aula, vocês sabem disso, mas agora a gente vai mais a fundo até mesmo para podermos calcular um pouquinho sobre eles. Tá? Mas então a potência é esse valor que vem descrito lá nos equipamentos. Vamos tentar entender um pouquinho o que é essa tal dessa potência. Tá? Na maior parte dos equipamentos eletrônicos, pessoal, vocês vão enxergar isso. E essa potência ela é diferente nos equipamentos. Por exemplo, no alto-falante a potência é uma coisa. No chuveiro elétrico essa potência é outra coisa. Quando a gente está falando em alto-falante, o que é a potência? É o quanto de som, né, que eu consigo gerar naquele alto-falante. É a intensidade que eu consigo gerar, né, usando essa energia elétrica para ter um som bacana. Num chuveiro elétrico é a quantidade de calor que eu vou conseguir gerar usando a minha energia elétrica. E um forno elétrico também. Tá? Numa lâmpada é a intensidade luminosa que eu consigo gerar. Então a gente pode pensar que a potência elétrica é uma parte da energia, tá, que é transformada em um outro tipo. Por exemplo, no momento que tu tem ali a corrente elétrica passando dentro desse equipamento, uma parte dessa energia vai ser transformada em outro tipo. Principalmente um tipo de energia utilizável, como é o caso do som, como é o caso do calor. Tá? Então, essa energia que a gente consegue utilizar, a gente vai chamar de potência. Então, a potência é o que a gente consegue transformar de uma parte da energia elétrica. Por isso, inclusive, que o nome que vem aqui é potência elétrica dissipada por um resistor, quer dizer, uma parte da energia dissipada, é uma parte da energia transformada. E essa parte da energia transformada a gente consegue utilizar. Então, no alto-falante, a gente usa ela na forma de som, na lâmpada, na forma de luz, na resistência do chuveiro, ou então no secador de cabelo, no forno elétrico, na forma de calor. Então, a potência é isso. Como que a gente vai determinar essa potência? Bom, eu trouxe para vocês aqui 3 fórmulas para determinar essa potência elétrica. Tá? Todas elas são fórmulas simples, mas cada uma tem o seu jeito de utilização. Tá? Primeira delas, potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então aqui vocês têm um exemplo claro, tá, de uma fórmula para usar potência, quer dizer, resistência vezes corrente ao quadrado, coisas que a gente já tinha visto na última aula, né, que era o conceito de resistência e de corrente. Então a gente já sabe esses dois conceitos. Então basta elevar a corrente ao quadrado e multiplicar pela resistência. Segunda fórmula, potência igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então se tu pegar a tua DDP, a tua tensão,
e elevar ela ao quadrado e dividir pela resistência, tu tem a mesma potência que tu teria naquela fórmula anterior. Tá? E ainda temos uma outra fórmula que é essa aqui, potência é igual a tensão vezes corrente. Tá? Basta pegar tensão vezes corrente e vai dar todas a mesma resposta, quer dizer, são todas fórmulas complementares, tá? Elas no final dão a mesma coisa. Claro que vocês podem se perguntar, professor, por que eu não uso então sempre essa última aqui, ó, que não tem ninguém ao quadrado, é menorzinha, mais fácil? Porque nem sempre a questão vai nos dar essas duas informações, tensão e corrente. Às vezes a questão nos dá resistência, daí a gente não consegue usar essa última, vai ter que optar por uma das outras duas, que é inclusive o caso do nosso exemplo que eu coloquei aqui embaixo, para a gente ver. E a outra coisa está aqui, ó, a unidade de potência é o watts, tá? É o watt, que é esse Wzinho bonitão que está aqui. Tá? Vamos ver um exemplo? Vamos. Olha só, um resistor de resistência igual a 200 ohms, ó, vem o valor da resistência, o R, tá? Apresenta uma tensão é o U, de 100 volts. Determine a potência dissipada pelo resistor. Então, questãozinha bem básica, bem simples. Tu tem o R, tá? Que é os 200 ohms. Tu tem o U, né? Que é a tensão de 100 volts. E tu quer achar o P. Então a gente vai aqui para as três fórmulas e olhar quais grandezas a gente tem para tentar descobrir qual das fórmulas usar. Tem resistência, então a última eu já não posso usar, ó, porque a última não tem nenhum R. Então eu não posso usar essa aqui. Tem tensão. Qual é a única das três fórmulas que tem o U, né, tensão, e o R de resistência? É essa do meio aqui, tá? Que tem o U e o R. Porque a primeira tem o I, que é a corrente, que não veio na nossa questão. Então eu também não posso usar nessa questão aqui a primeira fórmula. Vou usar essa aqui do meio, que tem as duas grandezas que eu citei. Tá? Então, vou pegar a fórmula aqui, ó. P é igual a U ao quadrado dividido por R. Não tenho que mexer nas unidades, está tudo certinho, está em ohm, a resistência está em volts, a tensão, é só substituir e calcular. Tá? Então aqui no U, ó, U ao quadrado, tá? Então quer dizer, tensão ao quadrado, tu vai pegar o 100, vai colocar ali no lugar do U e põe o quadrado junto. Não esquece dele, porque se esquecer vai dar tudo errado. Tá? E divide pelo R, que é a resistência, que no nosso caso é 200, tá ali. Não esquece de fazer o 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é ele vezes ele mesmo, então 100 vezes 100. Tá? Isso dá 10.000. E tu vai dividir pela resistência, que é 200. Então significa aqui que tu tem 10.000 dividido por 200. Tá? Então isso aqui vai nos dar 50 watts de potência. Tá? 50 watts de potência é o quanto de energia que esse equipamento, né, que esse resistor vai conseguir utilizar, né, nessa forma de potência. Tá? São 50 watts de energia. Isso é o equivalente a 50 joules por segundo. Tá? 50 watts, pessoal, é a potência de uma lâmpada incandescente, daquelas mais antigas, aquela amarela que tinha a molinha dentro. Tá? Então não é assim uma grande potência, né? Não tem um grande consumo numa potência de 50 watts. Tá? Potências aí maiores, aí na faixa de 1000 watts para cima, essas já nos dão um consumo elétrico maior, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Tá? Tranquilo, né, meus queridos? Acredito que sim. Bom, questãozinha da UERGS Paraná, nem sei por que UERGS Paraná, mas tudo bem, talvez tenha essa universidade lá no Paraná. Vamos dar uma olhada aqui numa questão teórica. Essa questão eu acho muito boa, tá? É uma questão, eu acho ela boa de pega ratão, tá? Muita gente erra essa questão porque acha às vezes que é fácil demais, pensa que é simples demais, e é aí que mora o grande problema. Olha o que a questão está nos dizendo. Um chuveiro elétrico está instalado numa casa onde a rede elétrica é 110 volts. Então tu tem um chuveirinho, que nem aqui na minha casa, chuveiro, 110 volts, na verdade 127, tá? Mas aqui aparecendo 110 volts. Um eletricista considera aconselhável alterar a instalação elétrica para 220 volts e utilizar um chuveiro de mesma potência que o utilizado anteriormente, pois com isso o novo chuveiro
Então vamos ver se vocês entenderam a questão. Tu tem na tua casa um chuveirinho comum, tá? Lorenzetti, um chuveiro qualquer, tá? Instalado na tua rede 110. Chega um eletricista e diz, não, cara, 110 é perigoso, vamos trabalhar com uma tensão um pouquinho maior, 220, que é uma tensão melhor para se trabalhar. E tu pode usar um chuveiro da mesma potência, não tem problema. Por quê? Porque com isso, trocando para o 220, mantendo um chuveiro de uma mesma potência, o que vai acontecer? Gente, vou mostrar o que as pessoas acham, tá? E depois eu vou explicar o porquê que eu marquei a D ali para vocês verem. Ó, consumirá mais energia elétrica? Bom, primeiro de tudo, e é isso que eu quero que vocês já coloquem na cabeça, tá? Trocar o equipamento, trocar a rede de 110 para 220 não vai mudar absolutamente nada, praticamente nada no teu consumo elétrico. Porque, como eu citei para vocês, o que determina o consumo elétrico é a potência. Então, se eu troquei um chuveiro de uma potência por outro de mesma potência, não mudou a potência elétrica, então não muda o consumo. O 110 e 220 não vão interferir no consumo. E é aí que as pessoas meio que se quebram. Algumas acham que com isso vai consumir menos energia. Ah, eu vou trocar para 220 que aí vai ficar mais econômico. Não é isso, gente. Não é isso. Tem um motivo importante ali que eu marquei e eu vou explicar por quê. Tá? Olha o que eu marquei. Ó. Será percorrido por uma corrente elétrica menor. Olha só, por uma corrente elétrica menor. Como é que eu sei isso? Porque aqui, ó, potência é igual a tensão vezes corrente. Tá? Potência igual a tensão vezes corrente. Se eu estou mantendo a mesma potência, tá? Mas estou aumentando a minha tensão, significa que para eu manter a minha potência, eu sou obrigado a diminuir a corrente. Isso significa o quê? Que toda vez que eu troco para o 220, eu estou diminuindo as correntes elétricas nos meus equipamentos. Não o consumo, eu estou diminuindo a corrente elétrica. Tá, professor, e daí vai mudar a corrente elétrica? Que diferença vai fazer isso para mim? Faz muita diferença, porque no momento que tu muda e diminui essa corrente elétrica, com menos corrente elétrica, tu tem um efeito Joule menor. Significa que tu tem um aquecimento em fios, nos equipamentos menor. O desgaste acaba sendo menor no 220 do que no 110. Então, tu tem menos problemas ligados a esse aquecimento elétrico no 220 do que no 110. O do 110 acaba tendo desgastes maiores, porque ele tem correntes mais altas e efeitos joules um pouquinho maiores, o que vai fazer com que os equipamentos se desgastem e tendam a estragar mais facilmente. Então é isso que acontece no 220. Tá? Tu vai ter a tua corrente elétrica, sendo diminuída no 220, que é a grande vantagem aqui dessa questão, tá? Bom, peguei uma outra questãozinha aqui para a gente ainda assim trabalhar com potência, tá? Essa questão já é um pouco diferente. Olha o que a questão da PUC de Minas está trazendo para nós. Ó, ao aplicarmos uma diferença de potencial de 9 volts, diferença de potencial, DDP, é a mesma coisa que tensão, tá? É o nosso U, 9 volts, tá? Em um resistor de 3 ohms, olha só, um R de 3 ohms, podemos dizer que a corrente elétrica fluindo pelo resistor e a potência dissipada, respectivamente, são. Então, olha só, eu tenho um equipamento em que a diferença de potencial, né, a tensão é 9 volts, a resistência é 3 ohms, e eu quero descobrir qual corrente que eu tenho passando ali por ele, e qual potência vai ser dissipada também por ele. Então são dois cálculos separados que a gente vai fazer. O primeiro para achar corrente, o segundo para achar potência. Eu sei que quem olha essas duas coisinhas aqui, ó, o U e o R, sabe que já dá para achar potência tendo o U e o R. É só, por exemplo, tu voltar aqui e olhar que tendo o U e o R, tu já poderia pegar essa fórmula e achar potência, por exemplo. Ah, seria uma opção. Mas eu vou fazer primeiro na ordem que a questão está pedindo e eu vou achar a minha corrente. Tá? Como que eu vou achar a minha corrente? Se eu tenho resistência e tenho tensão, eu vou pegar a minha primeira lei de Ohm.
que a gente viu no vídeo anterior. Aquela primeira lei de Ohm já tinha o R, já tinha o U e já tinha o I. Então, como eu já tenho informados aqui no enunciado o U e o R, eu vou simplesmente substituir essas duas letras e vou isolar o meu I. Tá? Bem fácil, bem tranquilo. Então, ó, vou pegar os meus 9 volts e vou botar no lugar do U. Vou pegar o meu R de 3 ohms, vou botar no lugar do meu R e vou isolar esse I, que é o que eu quero descobrir de corrente. Tá? Como que eu vou fazer isso? Ó? Tira o I que está no denominador e passa ele multiplicando para o outro lado. Então vai ficar I vezes 3 igual a 9. Tá? Para isolar agora o I, tira o 3 que está aqui e passa ele dividindo. Então vai ficar 9 dividido pelo 3. Estou simplesmente isolando o I. Então meu I vai ser 9 dividido por 3, que dá 3 amperes de corrente. Essa questão é uma questão muito chupetinha, né? É muito barbada. Por quê? No momento que eu achei a minha corrente, olha aqui, ó, não tem nenhuma outra alternativa que tenha 3 amperes. Então, na verdade, tu nem precisaria calcular a potência se tratando de uma questão de vestibular. Tu já achou a corrente, pronto, encerrou a questão, porque não tem outra com 3 amperes. Mas eu vou calcular, porque eu sou chato mesmo, e eu vou calcular para ter certeza da potência. Tá? E olha só, no momento em que eu achei a corrente e eu já tenho o meu U, eu posso usar aquela formulazinha que era mais fácil. Ó, se lembram que estava lá no finalzinho? Ó, aquela formulazinha U vezes I. Essa questão, nesse momento que a gente chegou, tu pode usar qualquer uma das 3 fórmulas de potência para calcular. Eu optei em pegar aquela lá, porque é uma fórmula bem facilzinha de calcular, mas tu pode usar qualquer outra e todas vão dar a mesma resposta. Tá? Então eu peguei aqui, ó, potência igual a U vezes I, o nosso U era 9, vezes a corrente, que é 3 amperes, que a gente acabou de calcular. Então vai ficar 9 vezes 3, potência igual a 27 watts. Olha aqui, ó, bateu mesmo com a alternativa C, em que nos dava corrente de 3 amperes e uma potência de 27 watts. Tá? Alternativa C. Uma questão aí tranquila. Tá? E a gente vai entrar na última parte. Espera que eu vou tirar o meu vídeo aqui de cima, que ele deve estar atrapalhando vocês um pouquinho. Então, eu vou passar ele aqui para cima. Tá? Gente, consumo elétrico. Isso aqui é aquilo que eu citei para vocês. E claro que eu já peguei um exemplo aqui depois, que é para derrubar mesmo. Tá? Mas claro que eu peguei um exemplo mais difícil de forma intencional. Tem questões mais fáceis que essa aí na internet, em outros locais. Mas eu peguei uma mais difícil mesmo para a gente entender e trabalhar com isso. Tá? O que é o consumo elétrico? É o consumo de energia que a gente tem nos equipamentos eletrônicos. E esse consumo depende diretamente da potência do teu equipamento e do tempo que a gente está usando esse equipamento. Tá? Então, isso é o mais comum, é o mais padrão para a gente usar. Então aqui, ó, eu vou chamar o consumo elétrico pela letra E, tá? E ele tem uma fórmula bem simplesinha, ó, potência vezes tempo, né? Delta T significa variação de tempo, né? Então potência vezes o tempo que tu está usando. Tá? O consumo elétrico, ele é padronizado para a gente normalmente em kWh. Tá? Vocês já devem ter visto em contas de luz, normalmente kWh. Isso significa que para trabalharmos com essa unidade, normalmente a gente vai trabalhar com a potência em kW, tá? KW, e o tempo em hora. Então a gente não vai trabalhar com ele em segundos não, e nem em minutos, tá? Porque senão vai dar muito problema pra gente. Então basicamente, se tu tiver a potência e multiplicar pelo tempo que tu está usando essa potência, né, esse equipamento, tu tem o consumo elétrico. Claro que a gente vai ter que fazer transformações para conseguir usar nessas unidades corretas para kWh. E foi isso que eu peguei aqui nessa questãozinha aqui de exemplo. Tá? Não é a questão mais fácil que tem, ela é uma questão um pouco trabalhosa, mas eu quero ver se vocês conseguem entender comigo os passos para a gente chegar nessa resposta. Eu sei que vocês estão olhando aqui um desenvolvimento até um pouco extenso, mas não é uma grande preocupação, porque a lógica é simples. Ele tem muitos passos, mas a lógica é simples. Tá?
E por hoje, depois dessa questão, a gente encerra. Ó, determine a energia consumida mensalmente. Então eu quero saber, ó, a energia consumida, eu quero saber esse E. Tá? Mensalmente quer dizer que é para o mês inteiro. Então eu quero saber um consumo mensal. Tá? Por um chuveiro elétrico de potência 4.000 watts em uma residência onde vivem 4 pessoas que tomam diariamente 2 banhos de 12 minutos. E dê sua resposta em kWh. Vamos ver se vocês entenderam a questão comigo, tá? Tu tem um chuveiro na casa de 4.000 watts, 4 pessoas moram lá, e todas elas tomam por dia 2 banhos de 12 minutos. Olha só, é o pessoal que toma banho, tá? Consequentemente, também vai gastar na mesma proporção. Bom, primeiro de tudo, como a questão está me pedindo em kWh, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar os 12 minutos, que é o referente para cada um dos banhos, em hora. Então essa é a primeira coisa. Tá? Vou passar para a hora para eu descobrir qual é esse tempo em hora para eu utilizar em hora. Tu tem uma outra opção. Eu não fiz essa opção aqui no meu desenvolvimento, eu até poderia ter feito. E até acho que o melhor eu deveria ter feito. Mas eu acabei não fazendo no final. Eu não transformei essa potência em kilowatt agora no início. Eu transformei só no final da resposta. Se tu quisesse, até seria uma boa opção transformar em kilowatt já no início. Tá? Para transformar em kilowatt é bem fácil. É só tu tirar os 3 zeros. Ó, tira 3 zeros e coloca o K do lado do watt. Então, por exemplo, 4.000 watts é a mesma coisa que 4 kW. Mas eu não fiz e fui lá no modo Josnel sem utilizar o kilowatt e transformei só no final. Tá? Mas também vai dar certo. E para passar os 12 minutos para hora, é bem simples. Transformação de minuto para hora é só dividir por 60. Então divide o tempo em minuto por 60, tu tem ele em hora. Então aqui, ó, 12 minutos dividido por 60 dá 0,2 horas. Tá? Então quer dizer que cada banho das pessoas tem uma duração de 0,2 horas. Tá? 0,2 horas. Pessoal, vamos lá. O que a gente vai ter que entender aqui? Bom, são 4 pessoas na casa. Cada uma delas, tá? Cada uma delas toma 2 banhos por dia. Tá? Então tem várias formas de tu pensar nessa lógica. Tu poderia pensar o seguinte, são 4 pessoas, cada uma toma 2 banhos por dia, são 8 banhos no dia. Seria uma opção. Tá? Então tu poderia calcular esse consumo de um dia e depois pegar esse consumo, tá, e multiplicar por 30. Seria uma opção. Mas eu não fui para essa opção. Tá? Qual a opção que eu fui? Eu quis calcular a potência, o consumo para cada banho e para cada pessoa. Foi essa a minha lógica que eu fiz primeiro. Eu calculei quanto que é o consumo de um banho, né, de 12 minutos. Tá? Peguei esse valor da potência desse consumo de um banho e multipliquei por 2, que é o número de banhos que cada pessoa toma por dia. Então eu ia ter o consumo de 2 banhos. Tá? E multipliquei esse consumo de 2 banhos por 30 dias. Porque no momento que eu fizesse isso, eu teria o consumo total num mês para uma pessoa. Né? Não sei se vocês concordam comigo. Tá? Se eu calcular o consumo, tá, de um banho do dia, multiplico pelos 2 banhos, significa que eu tenho ali o consumo de um dia de uma pessoa, né, que uma pessoa toma 2 banhos. Multiplico por 30, tem o consumo do mês daquela uma pessoa. Tendo esse consumo mensal total, é só multiplicar por 30, que é o número de dias. Tá? Tendo esse consumo mensal, é só tu multiplicar por 4 pessoas, que é o número de pessoas que tem na casa, e tu tem todo o consumo da casa no mês inteiro. Então essa foi a lógica que eu fiz. Mas como eu disse, pode fazer por outras lógicas. O caso de tu pensar que são 8 banhos por dia. Né?
8 banhos por dia, e depois pegar esse resultado de 8 banhos por dia de consumo e multiplicar por 30 dias. Também daria tudo certo, mas eu fui por outra lógica. Vocês aí são livres para pensar na lógica que vocês quiserem. Então, vou fazer na ordem que eu disse para vocês, tá? Peguei aqui, ó, consumo de um banho, tá? Potência vezes tempo. Então, o consumo de um banho é potência 4.000 watts vezes o tempo de um banho, que é 0,2 horas, tá? Ou 12 minutos, né? Mas já está em hora. Então, significa que um banho vai me dar um consumo de 800 watts hora. Bom, eu peguei esse consumo aqui de um banho e multipliquei por 2, que é o número de banho que eu tenho num dia. Tá? Uma pessoa toma 2 banhos por dia, então ó, o consumo de banho de um dia para uma pessoa é esse consumo vezes 2, que foi o que eu fiz. Peguei, aqui eu botei 80, né? Deixa eu arrumar aqui para vocês, que não era para ter entrado 80, tá? Era para ter entrado 800. Mas tudo bem. Segue o baile lá. Tem que voltar todos os slides, mas tudo bem. Não tem problema. A gente volta mesmo aqui, tá? E o meu laser, né? Sumiu o meu laser. Então aqui, ó. 800, que era o consumo, vezes 2. Quer dizer que num dia uma pessoa tem um consumo de 1.600 watt-hora. Então quer dizer que cada pessoa num dia gasta, né, um consumo de 1.600 watt-hora. Eu peguei esse consumo do dia e multipliquei por 30 dias. Porque aí eu saberia exatamente quanto uma pessoa consumiu no mês. Então eu peguei esse consumo aqui, né, 1.600, e multipliquei por 30 dias para eu descobrir o consumo mensal por pessoa. Então o meu consumo mensal seria os 1.600 vezes 30 dias, o que me dá 48.000 watt-hora para cada habitante, para cada pessoa da casa. Agora fica fácil, por quê? Porque depois que tu já tem esse consumo por pessoa, total do mês, é só tu multiplicar pelo número de pessoas que moram na residência. Então eu peguei esse consumo de 4.800 watt-hora, que era por pessoa, e multipliquei por 4, que é o número de pessoas. E aí vai sair o meu consumo do mês inteiro. Olha só, vai sair 192.000 watts-hora. Tá? Como a questão pede que seja em quilowatt-hora e não em watt-hora, eu vou fazer a transformação agora no final para quilowatt-hora, que é bem fácil. Tira 3 zeros e coloca o K. Que foi isso que eu fiz, ó. Tira 3 zeros, coloca o K. Isso vai me dar um consumo mensal para as 4 pessoas que tomam 2 banhos por dia de 12 minutos, num mês inteiro, de 192 kWh, que é a nossa alternativa A. Tá? Tu poderia ter transformado essa potência desde o início em kWh e tu já acharia a resposta em kWh. Não precisaria transformar no final se tu transformou no início. Mas eu acabei transformando no final. Tá? Então, meus queridos, essa é a nossa aula de hoje sobre potência. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Que vocês tenham conseguido aprender bastante. E a gente vai dando sequência aos pouquinhos. Valeu, pessoal!